Olha, é um acordo importante, né? Tem aí um impacto muito importante para o Brasil. Acho que o governo brasileiro consegue finalizar no momento que a gente tinha muitas dúvidas sobre o Mercosul, né? E como você mesmo colocou, Diego, com o Milei tendo aí uma visão crítica ao Mercosul, então ter um acordo e um acordo que foi há tanto tempo sendo negociado, com idas e vindas, é um ponto importante para a política externa brasileira, para o comércio regional. É um acordo que entra num momento importante também para a Europa, com as mudanças possíveis, com a eleição do Trump, que vai trazer uma nova onda protecionista. Então, também é aí uma opção de comércio bastante relevante para a Europa e de se contrapor e ter um outro mercado. Conseguiram chegar, e aqui a gente ainda tem que acompanhar todo o acordo, mas algumas das questões que foram já divulgadas tem importantes setores para o mercado europeu entrar, especialmente no Brasil. O Brasil tem uma expectativa de investimentos também nesse acordo. Então, você tem, como disse vários negociadores, um ganha-ganha para as duas regiões. Mas isso não significa que o protecionismo europeu de setores muito fortes, grupos de interesse que têm capacidade de atuar, não possam levar aí a novamente uma paralisia e ou não aceitação do acordo. Essa foi a parte importante, mas temos outras fases agora que envolve até a ratificação e implementação, que pode entrar também no contexto muito forte europeu. Mas para o Brasil termina aí o ano com uma decisão muito importante para a área de comércio e de relações internacionais brasileira. E aí, Sakamoto? Oi, Diego. E aí, como é que você está vendo também esse acordo, né? Esse Ah, tá. fechamento do Por onde acordo, a eu tinha posição da falado. França e a posição também dos demais países, né? Que podem encrencar um pouquinho e emperrar, né, o desenvolvimento desse acordo. Antes de mais nada, dar boa noite para Denilde, prazer ter você aqui. Não, tem muita coisa, na verdade, é o seguinte, a gente conseguiu, acho que como a gente, digamos, como bloco, como país, avançou uma etapa importantíssima, mas ainda tem chão, né? Como a Denilde colocou, tem chão. Isso vai passar por agora uma revisão nos próximos meses, cada palavra conta. A Denilde é da área de relações internacionais sabe que às vezes você trazer uma palavrinha muda todo o sentido do acordo. Então eles vão fazer revisão, vão traduzir para todos as mais de 2 dezenas de idiomas falados na União Europeia, né? Pelo menos nos países do bloco. Né? E aí vai começar um processo duplo, né? Um processo de discussão no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, né, da parte econômica e a parte política nos parlamentos nacionais. Vai precisar de 35% da população e uma maioria absoluta de países, né, para na parte econômica para valer, né? E aí você tem Itália, Polônia, Irlanda. A Itália está entrando agora, mas França, Irlanda, Polônia, né? Talvez a Itália, né? Podendo colocar um freio se chegar a mais de 35% da população do bloco representada por esses países, né? Por conta da questão do protecionismo. Agora, tem uma série de outras questões também, né? Você tem discussões a respeito, né, do que vai acontecer, porque questões ambientais. Havia muita expectativa de organizações sociais que a União Europeia continuasse pressionando o Mercosul no sentido de elevar os estándares de proteção ambiental. Né, por conta exatamente das mudanças climáticas, né? Essa discussão é uma discussão importante e perigosa ao mesmo tempo. Perigosa, é claro, porque vira e mexe, como a gente viu que acontece na França, essa questão acaba se tornando razão e motivo para que o protecionismo francês deslanche, né? Eles surfam nessa discussão, é protecionismo puro, falam que a preocupação é ambiental e acabam punindo. Do lado brasileiro e do lado do Mercosul, você tem uma produtividade maior, clima maior, uma série de razões pela qual
o custo é menor, mas o fato é que também temos BOs e há profusão com relação à questão ambiental. Então, essa questão da pressão, né, tem que ver como é que vai ficar, né? Há críticas já de organizações sociais com relação à questão ambiental no acordo, inclusive porque também tem muito medo. O Brasil é um país que você tem um consumo desenfreado de agrotóxico, né? O pessoal não gosta de falar isso, mas é verdade, né? Comida que a gente come está tudo contaminada na prática. Então, e esse consumo desenfreado muitas vezes vem com agrotóxicos que são proibidos na Europa e o pessoal vem vender para cá. E aí, inclusive, isso vai gerar um aumento de remessa para cá. Então, tem muita questão ambiental, trabalhista, tem muitas questões ainda que vão precisar ser resolvidas, né? Mas, do ponto de vista do ganho político para Lula, para Lacage-Pou, que está saindo da presidência do Uruguai, agora vai assumir uma pessoa que é da oposição, que é pupilo do Mujica, né? Mas para os países do Mercosul e para uma parte da Europeia, para a Alemanha, que está interessadíssima em mandar produto industrial para cá, né? É uma vitória política também. 25 anos de articulação, né? Saiu um acordo, por mais que agora ele ainda tenha que ser discutido e adaptado, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma vitória e o Lula vai capitalizar isso a torto e direito, porque também merece capitalizar, afinal de contas, em parte. O acordo estava meio travado também por conta de que Bolsonaro não é muito bem visto do ponto de vista ambiental, então não tinha muita conversa, muita articulação. E aí, quando o Lula entra, empenha a palavra, muda um pouco também esse cenário, né? Eu acho que é aquela coisa, é um passo importante, mas ainda falta muita coisa para, de fato, haver esse acordo comercial passar a funcionar. Denilde, e Acrescentar um pô, ponto é claro, porque as pessoas acham que já vai entrar em vigor, né? E aí sim, acho que é importante o que o Sakamoto está colocando, que o processo ainda depende muito de uma negociação dentro da Europa, porque tem o Conselho Europeu, que são os países, depois tem o Parlamento, né, que são mais de 700 membros do Parlamento Europeu, e a ratificação nos parlamentos nacionais. Então tem uma lógica de negociação aí que é, foi importante. Tem uma estratégia possível de dividir o acordo para facilitar esse processo, que é fazer a parte mais econômica já para conseguir fazer ele entrar em vigor mais rapidamente, mas entra num contexto europeu importante que a gente tem que levar. E no caso da América do Sul, acho que vai ter menos resistência, mas sempre há um temor sobre como que o governo argentino pode trabalhar essa questão frente à posição aí do Milei ser sempre muito crítico. Acho que esse acordo faz com que toda a posição do Milei contra o Mercosul diminua, porque ele vai precisar continuar no acordo do Mercosul para ter os benefícios de estar também no acordo União Europeia-Mercosul. Então, também tem aí uma outra questão que a gente sempre tem que olhar quando pensa nessa dinâmica entre blocos. tem essa possibilidade, né, professora, de divisão e a parte econômica e tal, e parece que a meta é em até 2 anos assinar de fato, né, o acordo. Quer dizer, tem um bom caminho ainda pela frente, né, foi um passo importante, mas apenas um passo, né, ainda falta uma boa caminhada. Falta uma boa caminhada. Acho que acho que é sempre bom enfatizar isso. E pode ter também essas paralisias, né? A gente sabe que isso acontece na área de negociações. A coisa caminha, caminha. Tinha em 2019 também um avanço muito grande, por aí uma resistência da Europa sobre a questão ambiental, que foi um ponto bem negociado depois, agora no governo Lula. Tem ainda dúvidas, o Sakamoto colocou bem, existem pressões dentro da União Europeia, e a gente sempre olha para o protecionismo, para os lobbies agrícolas europeus, mas existe um grupo muito forte também de pressão, que são os grupos ambientalistas, que também fazem uma pressão contra o acordo, porque vem que um acordo dessa natureza pode ser sem todas as amarras ambientais, sem todas as prerrogativas de compromissos ambientais,
pode ser também um ponto negativo em termos de questões na preservação ambiental. Tá? Então, esse é também um outro grupo. E o grupo de consumidores europeus, que cada vez mais tem se tornado mais nacionalista, isso acaba também gerando e a gente viu com a questão do Carrefour, com outros mercados na França, então ela é um grupo que é muito fácil de ser mobilizado pelos grupos de pressão, de grupos, principalmente aí os mais protecionistas. Então tem um jogo social, político muito forte em várias sociedades, e isso tem muito a ver com hoje um crescimento de um nacionalismo muito forte, com uma visão protecionista muito forte, anti-comércio, e aberturas comerciais também na Europa e não só nos Estados Unidos. Então, esse é um jogo que a gente vai acompanhar. Mas que todo mundo tem visto e por que que a Comissão Europeia tem sido cada vez mais tentando agilizar os processos, é que ela está olhando do ponto de vista global, com o aumento do protecionismo europeu, desculpa, com o aumento do protecionismo americano, com a disputa entre China e Estados Unidos, a Europa precisa buscar alternativas, não só de mercado, mas também alternativas de investimento. Então, e aí olhando para os setores industriais, para acesso a minerais importantes, então a América do Sul é estrategicamente importante para a Europa, se a gente olha também do ponto de vista das disputas globais.